Então, nós agora vamos ouvir a página de ambientação através da nossa irmã Ângela, tá? Boa tarde, eu livro Fonte Viva, lição 167. Observemos-nos. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João. Primeiro João, capítulo 2, versículo 5. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesite em atirar-se contra os semelhantes, através da maledicência e da crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do divino mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim, compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Graças a Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria de Nazaré, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa reunião de estudo e de atendimento às nossas reais necessidades. Rogamos a Ti, Senhor, que esteja em nossos corações, em nossas mentes, que por esses instantes nós nos entreguemos a Ti, que sejamos mais confiantes de que nunca estamos sozinhos e que Deus, nosso Pai, cuida de cada um de nós, atendendo a todas as nossas necessidades. Necessidades essas que nem sempre são bem compreendidas ainda por nós, que tantas e tantas vezes nos comportamos como se ainda fôssemos crianças teimosas e revoltadas. Ajuda-nos, Senhor, que por esses instantes nós estejamos espiritualmente ligados a Ti, para que após mais esse tratamento nós possamos nos sentir fortalecidos para seguir adiante. Que os trabalhadores desta casa, da equipe bendita de Dona Teresa Cristina, assim
como todos os outros pontos de luz do universo em atendimento à humanidade inteira possam dar a sustentação necessária a todos nós. Nesta tarde, nós temos o nosso irmão Marcos Vera, que trouxe para a gente o tema Estudo Kardec para entender Jesus. Que seus guias e mentores, Dr. Bezerra de Menezes, possam sustentar para que através dele nós possamos ouvir aquilo de que tenhamos maior necessidade. Que Deus abençoe a todos nós, assim seja, graças a Deus. Com a palavra, o nosso irmão Marcos Vera, ele é do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e o tema ele vai discorrer melhor para todos nós. Boa tarde. Deixa eu levantar que eu sou inquieto. Não consegue também, não? Bom, a página foi bem oportuna do tema de hoje, né? Estudar Kardec para compreender Jesus, né? Esse também foi o tema quinta-feira lá no Bezerra, né? Que eu também tive a oportunidade de fazer. Então tá fresquinho aqui na consciência ainda. Mas uma parada nunca é igual a outra. Você pode, no dia seguinte, fazer o mesmo tema, mas o pessoal lá em cima conduz, então eles vão conduzindo a sua intuição aí do como eles querem. E eu queria que vocês também trazessem, né, as dúvidas, as questões em relação a essa personalidade que é tão discutida, controversa, né, polêmica, tão mal compreendida ainda, para que a gente possa justamente, à luz da doutrina, conseguir compreender melhor o propósito da vinda dele aqui. Para começar, né, esse aqui, o Evangelho, é o que condensa, né, todo o ensinamento moral. Aí Kardec, para fugir das polêmicas, ele preferiu não ficar debatendo se nasceu dia 25, se não nasceu, se o dogma está certo, se o dogma está errado, o que não muda dentro dessa personalidade. O ensinamento moral que ele diz. E é isso que todo o Evangelho segundo o Espiritismo se prende aos ensinamentos, né, morais de toda a sua passagem, né, porque ele se preocupou em cada momento exemplificar uma situação que nós pudéssemos colocar no nosso dia a dia um ensinamento para se libertar, para buscar a salvação, essa salvação que é tão mal compreendida, né, que hoje é utilizada como eu acredito em Jesus, estou salvo. Né? Essa personalidade também que é colocada às vezes como Deus, o próprio Deus encarnado, quando ele mesmo nunca se colocou como Deus, sempre fez a distinção: eu, meu Pai e vocês todos são deuses, filhos do mesmo Pai como eu. Então ele sempre trouxe essa igualdade. É claro que ele está há alguns milhões de anos de luz na nossa frente de evolução, mas a gente vai chegar lá com ele. É como um irmão mais velho que se preocupa com aqueles que ainda estão no caminho da evolução. E Jesus, para nós, né, com o conhecimento justamente que a doutrina veio trazendo, sabemos hoje que é o nosso governante planetário, né? Representando aí, desde o início da formação do nosso planeta, ele participou de toda essa condução, né? Da criação do planeta, dos espíritos que viriam para cá, montou essa escola, que é uma escola que busca basicamente ensinar o que é o amor, mas com todo o seu processo de jardim da infância, né? CA. Hoje acho que a gente está aí na primeira série ainda, com os pezinhos no jardim da infância, transformando
A gente está partindo agora para um mundo de regeneração. E aí vocês estão vendo aí fora um mundo em ebulição, né? A coisa está fervendo. E algumas semanas aí está rolando pela internet, pelo WhatsApp da vida aí, uma mensagem que foi psicografada pela Sueli Calva Schubert, né? Uma médium reconhecida, tem livros maravilhosos aí. E ela psicografou, essa mensagem é do Eurípides Bassanufo, em que a espiritualidade está trazendo um alerta para todo o país. A gente está vivendo uma situação em que as pessoas estão se deixando levar pelo negativismo, pelo pessimismo. E essa mensagem vem trazer justamente esse alerta. Espíritas, não se entreguem a essa energia negativa. Vocês precisam ser os pontos de luz da espiritualidade aqui na Terra, de Jesus aqui na Terra, né? Então todo aquele, como a mensagem estava dizendo ali, que estuda Jesus, quer se aproximar dele, tem que trazer os ensinamentos dele para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para o nosso caráter, né? Incorporar no nosso caráter esses ensinamentos, para que a gente possa se tornar esses pontos de luz que na mensagem diz muito. Vocês precisam abrir clareiras nessa massa escura que cobre o país, porque basta olhar o panorama geral e a gente vê o caos, vê o desespero, querendo derrubar a presidente, querendo a violência extrema, os bandidos expulsando o pessoal da UPP aqui no Jacarezinho, e a gente fica, onde é que isso vai parar? Então o Brasil está sendo varrido por essa onda que a gente precisa agora neutralizar. Então, cada um, né, aí ele fala assim, aquela mensagem foi repetida para o Brasil inteiro, todos os centros, todos os médicos estão em sintonia com essa proposta de mudança, de firmeza ali no ensinamento de Jesus, receberiam essa mensagem de uma forma, interpretariam e passariam adiante conforme eles entenderiam. E ele fala muito disso, que a gente precisa estar firme, convicto e entender que todo esse panorama faz parte fugida, né? É a faxina geral. E não se faz uma faxina sem remexer o lixo que está lá no cantinho, está escondido há anos, lá no porão. E a gente precisa remexer isso. E vai levantar sujeira, vai cheirar mal. Mas depois que acaba uma faxina, não fica bonito. E é isso que a gente tem que estar em mente. A coisa precisa transformar, a gente precisa meter a mão na sujeira para limpar. E a gente não tem como fazer isso se não manter, está bem equipado. Senão você vai meter a mão na sujeira, vai se cortar, vai se contaminar, vai. Então você tem que estar ali vestido, com as luvas, paramentado para a faxina, que é justamente a firmeza na fé, a esperança no futuro, a convicção de que tudo tem um panorama e que esse panorama vem sendo transformado, e esses espíritos que estão aí, à medida que eles forem desencarnando, já vão sendo preparados para encarnar em outros mundos, que eles vão continuar o processo evolutivo deles. E aqui está vindo para cá muita gente, como o Divaldo disse numa conferência, muitos espíritos estão preparados, estão vindo, reencarnando, já reencarnaram, para se tornarem aí esses faróis para preparar essa nova humanidade. Então, Krishna, Buda, os evangelistas, Pedro, Paulo, é uma galera muito grande. Emmanuel, né, que a gente supõe que vai ser o presidente do Brasil lá em 2045, né, segundo aí as previsões, e muita gente que vem justamente nesse momento socorrer a humanidade desse pessimismo, trazendo luz,
E a gente vê, a Federal tem muita gente boa, está lá firme, trabalhando, e puxa o fio daqui, puxa o fio dali, e as coisas estão sendo reveladas. Há quanto tempo a gente não tinha revelações assim? Né? Isso rola há quanto tempo? Então faz parte. A espiritualidade vem trabalhando essa faxina geral na educação, na política, né? Todo esse conceito todo de transformação moral, a coisa vem sendo trabalhada. Então a gente vê as mudanças acontecendo, mas a gente está no limiar. E esse limiar, onde Bezerra diz, é a madrugada do novo milênio. Aquele ponto mais escuro da madrugada, onde você ainda não vê a previsão daquele novo amanhecer, mas está chegando. E essa hora mais escura é um momento difícil de abandonar todos esses arquétipos que a gente vem trazendo há séculos, né? Milênios de cultura, né? de machismo. São coisas que estão enraizadas, que precisam ser trabalhadas. E a gente vê essas mudanças. Então, Kardec traz um Jesus próximo. Estudar os livros dele, assim como de outros, como Chico, Divaldo, enfim, uma série de outros trabalhadores que estão aí, aproxima essa personalidade para o nosso dia a dia. Tira aquela roupagem de Deus distante, longe, e traz o irmão próximo, que está onde tiver uma ou duas pessoas. Afirmou que estaria lá também, orando junto, trabalhando junto, como está aqui agora, nesse momento, conosco, participando do estudo. À medida que o espírito avança na sua evolução, ele vai se tornando cada vez mais onipresente. O pensamento dele é como uma onda de televisão, digamos assim, que se irradia pelo planeta inteiro. Hoje, a gente já pode até dizer que pela galáxia inteira, né? Porque a evolução dele também não para. Ele também continua evoluindo e vai ganhando cada vez mais responsabilidades, abraçando cada vez mais a evolução daqui e outros mundos que virão também. Mas tem um grande problema que acontece hoje, que a gente precisa tomar consciência, em que ele deixou também os exemplos, pegando Pedro para deixar esse exemplo. Ele virou uma conversa, que deixou Pedro bastante atormentado. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Mestre, sim. Apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro, me diga, tu me amas? Mestre, de novo, eu já disse que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro, tu me amas? Mestre, eu não sei mais o que o senhor quer que eu diga. Pois é, Pedro, tu me amas, mas digo que ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Não, isso é impossível. Mas é assim que a gente se comporta. A gente ama Jesus, ora intensamente naqueles momentos de dor, mas no momento que a gente tem que demonstrar firmeza moral e não negá-lo, a gente fraqueja e dá as costas. E a gente faz isso sair fora toda hora. Apareceu uma oportunidade de ganhar uma vantagem, a gente está negando ele. E a gente faz isso, às vezes sem perceber. Todo mundo faz, vou fazer também. Ninguém viu. E a gente vai lá e dá um jeitinho brasileiro, tão famoso aí. E é justamente isso que a gente tem que trabalhar. Não ser mais como Pedro naquele momento. Aprender a ter aí a firmeza. Não é fácil, A gente tem a responsabilidade de pegar o microfone, falar essas coisas bonitas. A responsabilidade cai pesadamente em cima da gente porque a gente falha. A gente daqui a pouco, caramba, acabei de falar como fazer isso, estou fazendo.
a gente faz. Isso faz parte do ser humano. E essa consciência, essa humildade de saber que a gente vai errar, faz parte. Precisamos ter essa humildade. A questão errou, levanta do chão o mais rápido possível. Caiu, aí entra. Deixar minhas criancinhas, porque a ela pertence o reino de Deus. Como é que as crianças se comportam? Elas caem, levam um tombo, sacode, já está correndo de novo esperando o próximo tombo. Não se preocupa com aquele momento, não valoriza aquilo. Oh meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ter a consciência do erro é uma coisa. A gente precisa ter essa consciência para estar ali amparando o seu norte, sua direção, né? Mas ficar agarrado ao erro, se martirizando, só vai atrasar a nossa seguindo em frente, né? Só vai atrasar o nosso passo. Então levantar o mais rápido possível. E o que é levantar? Observar a sua volta. Bom, em que eu tropecei? Se tornar atento. Seja manso como um cordeiro, mas astuto como a cobra. Né? Ela está ali no caminho dela, ela não vai ficar parada esperando alguém pisar nela. A gente precisa estar atento a todo o caminho que está sendo traçado. Então, se tem uma pedra, se vai cruzar uma linha de trem, você tem que estar atento ao que vai acontecer, ao que pode acontecer naquela situação. E aí, se você está conectado com o seu Deus interno, você está conectado com a espiritualidade, né? O reino de Deus está dentro de vocês. Está conectado aqui dentro. Cada um de vocês tem a mesma centelha divina que o Mestre, porque todos somos criados por Deus. E essa consciência que está aqui, latente, divina, pulsando, é o nosso ponto de referência. É aquela intuição latente que você sabe que aquilo ali está errado, que está lá latejando, mas você faz outra coisa, porque ainda o ego, né, o poder do meu, né, de favorecer aquele momento ainda é mais forte do que pensar nas consequências, do que pensar no que pode acontecer, se aquilo é bom ou ruim. E essa consciência a gente tem que agora puxar, tornar a nossa vida em nossas mãos, puxar a rédea dessa condução. Por isso que a gente precisa estudar e conhecer melhor o que Jesus realmente quer da gente. Está tudo lá, é perfeito, é um manual perfeito para todas as situações. O não julgamento, né? A questão do perdão, amar os inimigos, isso tudo tem um porquê. Não cai assim ele era muito bonzinho, né? Vou botar lá, amar os inimigos, mas ele não passou por toda a situação, né? Traído, todos viraram as costas, mas em nenhum momento ele entregou ninguém, se manteve firme. Era o propósito dele, né, se tornar referência, né, o martírio dele, ele sabia que era necessário, mas estava lá. E até mesmo nesse momento de martírio, ele ainda fez questão de deixar o exemplo da nossa humanidade, né? Ele teve um momento lá: Pai, por que me abandonaste? Mas naquele mesmo momento ele se entregou à obra, está consumado. Porque ele sabe que vai haver momentos em que a gente vai reclamar: o Senhor me abandonou. A gente vai reclamar. No momento da dor extrema, a gente se acha coitadinho, tadinho, por que eu estou sofrendo isso? Né? Aí ele dá o exemplo de que ele mesmo pode ter sentido isso numa fração de segundo. E aí, não, eu estou conectado,
eu estou com o Pai. O Pai e eu somos um. E aí retoma a sua força total, completa, e aí consuma a sua missão. A gente vai cair, a gente vai renegar Deus, a gente vai tropeçar, mas a gente tem sempre um momento para voltar e consertar as coisas. É isso que Jesus quer que a gente faça. A gente não pode... eu quero segui-lo. Tá, então vá lá antes e se reconcilia com o teu inimigo. Mas tem que ser agora? Tem que ser agora, porque não adianta, você não vai conseguir chegar ao Pai com peso, carregando o peso da culpa, da mágoa, de ódios, de situações que estão mal resolvidas. Então, enquanto a gente não tomar essa consciência de que precisa rever todos os processos e tomar atitudes, a coragem, de deixa então consertar para poder chegar até Ele limpo, e assim a gente vira o espelho e emana essa luz dele. É fácil? Não, gente, mas é possível. Tantos aí deram exemplo, e a gente pode exemplificar isso também. Isso não quer dizer, claro, a pessoa não quer nem me ver. Não importa. Importa que aqui, no seu coração, você precisa estar limpo disso. Tentar, pelo menos. Se a pessoa desencarnou, você vai conversar com ela mentalmente, através da oração, porque um dia vocês dois vão ser colocados diante um do outro novamente. A lei, tudo que está em desequilíbrio vai ser atraído para que haja novamente o reequilíbrio. E aí a reencarnação vem aí com esse processo de justiça perfeita, recolocando os antigos inimigos para conviverem novamente, até que haja harmonia entre os dois. Ontem eu estava assistindo um filme, já tem um tempinho, é um filme coreano, mas é muito interessante são dois filmes, tem um e o dois, que parece assim aqueles filmes de terror, tem aquela coisa assim, um filme de terror, mas são filmes que trazem um conhecimento espantoso sobre obsessão e como alguns processos podem se iniciar, que é o Espíritos 1 e Espíritos 2, a morte está ao seu lado, O título parece assim assustador, mas na verdade são duas histórias sobre obsessão. Conta a história de um grupo de amigos e um dos rapazes envolve emocionalmente uma menina tímida, e aí namora ela escondido e tal, mas tem vergonha dela diante dos amigos. E a menina começa a ficar apaixonada por ele. Se apaixona, começa a dar presente, e aí ele começa a querer fugir e terminar, com vergonha dela, dos amigos que faziam deboche. E aí o que aconteceu? Os amigos falam, deixa com a gente vai dar um jeito nisso. E aí os amigos foram violentar a menina. E a menina se suicidou. E ele ainda chegou no momento que podia fazer alguma coisa para impedir, mas pela pressão dos amigos, acabou não fazendo, se tornou isso. Mas a culpa estava aqui. Estou contando o filme para vocês, mas vale a pena assistir. E aí ele passa, ao longo do tempo, a ficar perturbado. Começa a aparecer, ele é fotógrafo, e ela tinha dado a máquina para ele, e aí começa lá a aparecer na máquina, nas fotos, ele começa a sentir uma dor muito grande no pescoço, e aí começa a se saber, faz exame, não descobre o que é. E aí eles vão descobrindo que a namorada atual vai descobrindo a relação das coisas até que descobre o fio da meada. E aí a menina está obsediando ele
né? E fez todos os amigos se suicidarem, da mesma forma como ela havia se suicidado, e levou a ele também a tentar e cometer esse suicídio, mas acabou só ficando doente. E aí aparece ela montada em cima dele ainda, o espírito montado, ele lá carcundinha. Os dois são irmãs que nasceram nos Chipópolis, e aí elas entram para o hospital, né, para começar a separar, essas já mocinhas, e uma delas se apaixona por um rapaz que está no hospital também. Só que as duas se apaixonaram por ele. E aí o que acontece? Uma delas começa a ficar com ciúme da outra. E aí, num estado de choque, de fúria, matou a irmã e tomou o lugar dela. E aí, anos depois, ela namorou o rapaz, que saiu do hospital, mas não soube da história. E aí a irmã começou a perseguir ela, para mostrar a verdade para ele, até que ele descobriu toda a verdade. E a irmã ainda estava lá, grudadinha com ela ainda em espírito. Todo aquele processo ainda de obsessão, que aquela vida ali não resolveu, né? Ainda vai ficar com uma próxima para resolver essa situação. E aí, o que a gente vê? A situação. Não houve respeito ao próximo, não houve amor entre as duas, né? Nasceram irmãs justamente para quebrar. O Chipófilo tem muito isso, né? Geralmente vem de um processo longo em que os dois espíritos estão obsediando um ao outro, um se vinga do outro, o outro mata o outro, e ele vai até que, vamos dar um jeito nessa situação aqui. Aí quando um já está vampirizando, um está encarnado, o outro está vampirizando o outro durante muito tempo, vai criando um elo fluídico entre os dois tão forte que é difícil separar. Se um processo até de desobsessão, se tentar separar um espírito desse, quem está encarnado pode desencarnar. Tamanha um parasita que está grudado ali. Se você tirar, o outro vai sentir falta e desencarna. Então são processos que o espírito vai fazer o quê? Não, vamos reencarná-los, né? Os dois nasceram ali grudadinhos, e alguns processos a medicina pode ir lá e separar, né? Já vão começar a preparar aqueles dois ali para começar a ter um choque da matéria, né? Nasceram juntos, vão ter que conviver um com o outro, vão ter que tolerar, criar harmonia, né? Tem todo aquele processo de ter que entrar em concordância. E a gente olha assim, nossa, por que Deus permitiu isso? É bondade, é amor àqueles dois, que permite que eles resolvam sua situação, tendo mais uma oportunidade, sem violentar aquelas consciências, permitindo que elas ali convivam, vão trabalhando aquela situação. Então a família tem todo esse processo aí de quebra de ódios, de rancores que a gente traz. Mas se a gente tivesse um pouquinho só disso aqui, a gente evitaria todas essas situações. Então é aqui que a gente tem que botar a nossa base. Estudar profundamente os conceitos e tentar colocar eles no nosso dia a dia, né? De forma simples, né? Eu preciso ter uma conduta moral. E aí analisar aonde é que eu erro, aonde é que eu escorrego, em que situações eu escorrego, porque é ali que você tem que trabalhar, é o seu ponto-chave. Aonde está o erro? Quais são as palavras-chave, né, que tiram você do sério? Todo mundo tem a sua, né, a sua situação de se sentir contrariado. E geralmente aonde a gente se sente mais contrariado é onde está ali o nozinho que precisa ser desatado. É quando a nossa vaidade, nosso orgulho está sendo ali cutucado. A gente tem uma tendência a se achar sempre certo, né? O espírito tem muito disso também. Eu estudo pra caramba, né? Eu estou na frente dos outros, né? Das outras religiões, eu estou 1000 passos à frente, vou encarnar, a gente desencarnar, já vou direto pro nosso lar.
Dr. Inácio, né? Um espírito psicografa aí pelo Robson Pinheiro, fala muito, ó, tem um hospício aqui que está assim de espírita. Que a gente chega do outro lado, não, cadê? Já vou aqui trabalhar, eu sou fulano de tal, e trazendo na consciência um monte de viciações, de vaidade, de orgulho. E não é por aí, é justamente ao contrário. O espírito, para se tornar essa clareira que a espiritualidade quer, ele tem que se tornar simples, se tornar humilde, respeitar a posição do outro, né? Todas as religiões são boas. O problema são os homens, não são as religiões. E aí é ele se tornando exemplo de si mesmo na sua própria conduta é que vai realmente transformar essas situações. Perguntas. Ninguém tem uma perguntinha sobre Jesus, sobre essa personalidade? São ainda 20 para as 4. A gente ainda pode falar bastante. Tem muita coisa para falar sobre esse homem fantástico. E aí, gente, é impossível que vocês saibam e não queiram perguntar alguma coisa. É que nós temos até receio, né? Eu vejo um pouco de medo de falar. De falar dele, né? Dele, de falar as graças, né? A gente só tem que falar, agradecer sempre, né? Por ele estar junto conosco, né? Estarmos sempre, principalmente nesta casa, né? De bênção, né? Que a ligação é mais forte, né? A gente sente mais a presença dele, né? Bem que aonde nós estivermos com o coração elevado a ele, ele está, né? É que nós estamos vivendo um momento assim de muita turbulosidade, muitas coisas que vêm em volta da gente, que estão no nosso caminho, né? E que nos deixa assim ansiosos, temerosos, né? De ver tanta coisa acontecer e como você falou no início, né? Da sua palestra, e o mundo dessa reviravolta, dessa limpeza, né? Que está acontecendo, e isso deixa a gente assim muito tensos, muito nervosos, né? Aí é que tá, a gente não pode ficar tenso, não pode ficar nervoso, tem que manter aí a fé, a esperança. E perdoar. Perdoar. A gente tá no turbilhão. Aí agora a gente tem que jogar a âncora e, bom, eu preciso ter firmeza aqui. Não posso me deixar arrastar pela correnteza. Então, aqui, né, o templo, o que ele traz? Aqui tem uma soma de energia, né? Das orações, das consciências, do estudo. É como se fosse uma bateria que vai se enchendo de energia, né? Chamado também de egrégora. Então, quando você chega numa casa, você respira com mais facilidade, você pensa, né? Tudo parece fluir tão facilmente, você se torna bom. Poxa, é maravilhoso. Aí você bota o passo lá fora, é outra energia, né? A energia de lá é a energia, está tudo misturado. Aqui a gente mantém, tá? A concentração, tem a prece, tem a oração. Então o que vai servir aqui? Reabastecer a sua consciência de força, né? De energias boas, dar aquela limpada no perispírito, equilibrar. Equilibrou, é a hora de voltar para onde estão as provas que interessam realmente a gente. Aqui é a escola, é a teoria, lá é a prática, é a vivência, é onde realmente interessa a gente colocar em prática o que está aprendendo aqui. Colocar em prática é de
estuda aqui dentro, né? Fazendo uma palestra, dando passe, né? Fazendo os atendimentos de caridade com as vovós. É fácil, porque você está envolvido naquela... todo mundo pensando a mesma coisa. Lá fora é o choque de consciências, onde você tem que manter a sua consciência firmada, pensando mesmo reto que você acredita aqui. E isso é o nosso grande desafio, levar para lá, para o nosso dia a dia, para as nossas provas, essa mesma firmeza que a gente tem aqui dentro. Respirar, reabastecer, voltar para a luta. Respirar, reabastecer, voltar para a luta. E isso sempre. Por isso a gente não pode deixar nunca de estar interligado, de ter aquele momento de se interligar com o Pai. É aqui, é em casa, no quartinho, sentado no ônibus, ouvindo a sua música aqui, desconectado de tudo, fazendo a sua oração. Não importa onde, mas você pode ter esse momento de entrega, de conexão, aonde você quiser. Basta que você aprenda a... não está legal a coisa. Deixa eu desconectar um pouco da turbulência, a oração, equilíbrio, respira, né? Os orientais trabalham muito a respiração, né? A respiração é fundamental para recuperar o equilíbrio, porque você respirou, oxigenou o cérebro, você já jogou energia, já os neurônios começam, opa, deixa eu pensar melhor o que está acontecendo. Porque se você estiver estressado, né, medo, ansiedade, você não respira, você fica... E aí começa a faltar ideia, você começa a faltar entrar na adrenalina, no medo, na paranoia, e aí começa a ver coisas que não estão existindo. Então, em qualquer situação, né? A mais difícil que possa ser, puxa a respiração e se conecta com Deus. É a primeira coisa para que você consiga, primeiro, sair da turbulência, para você conseguir enxergar o que está acontecendo. Se é um assalto, se é uma situação drástica, é onde a espiritualidade vai conseguir te orientar, né? Te jogar a intuição, não reage, fica quieto. Ou então, faz isso, faz aquilo. É onde vai passar a orientação correta do que devemos fazer em cada situação, interligando-se com Deus. Ele não desampara ninguém, está ali o tempo todo do nosso lado. E é isso que a gente... são apenas exercícios simples de a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Esses momentos, né, de paz, de alegria. E aí, em todas as situações, bateu uma raiva, um sentimento negativo. Meu santo não cruzou com aquela irmã ali. Coitado do santo, né? Mas tudo bem. Quem não cruzou com a irmã ali foi as suas energias que estão ali, né? Porque a gente tem uma comunicação extrasensorial, né? Nós temos o nosso perispírito, que cria um campo que a gente chama de aura, né? E essa aura, ela se comunica com todos os que estão aqui. E essa comunicação que vai esbarrar na outra ali, e aí de repente uma polaridade está B e a outra está A. E aí há aquela repulsão, porque os pensamentos às vezes são diferentes um do outro. Fulano pensa assim, o outro pensa assado. E aí aquele campo não se atrai, ele se repele. Mas aí bastou uma conversa assim, não, mas eu não conheço a fulano, por que eu botei esse sentimento perante ela? Deixou ouvi-la, deixou, né? E aí de repente pode começar uma grande amizade. E aí você, não tinha nada a ver eu pensar aquilo. Por quê? Aquele rançozinho de uma vida passada que de repente ainda tinha ali gerando aquele atrito, foi dissolvido numa conversa de boa vontade, né? De um sorriso. E aí, em vez de alimentar um karma, você dissolve um sorriso. E acabou. Porque está todo mundo se reencontrando. Todo
E essa simpatia, antipatia, tem uma história por trás. Então, a gente tem que estar ali pronto a trabalhar as antipatias, principalmente, para neutralizar esses sentimentos negativos e entender. Claro que alguns são alertas também, né? Aí você vai entrar, você é astuto como a cobra. Bom, estou sentindo algo que não está batendo. Aí você sorriu, você abriu o seu coração e tal, mas continua aquele alerta assim. Aí a intuição de cuidado, pode ser uma ovelha, né? Encobrindo o lobo. Isso tudo a gente sente aqui dentro. Mas aí você vai hostilizar ela? Não. Aí você vai amar os inimigos, dando a ela tudo aquilo que ela necessita, que ela lhe pedir também. Caminhar 1000, caminha 2000. Pedir a túnica, oferece também tudo. Esses exemplos que Jesus trouxe para a gente neutralizar com o bem, que é a proposta principal dele. Não revidar o mal. Essa é a chave de todo o processo. E orar também. Se você revida, você entra num processo de karma de aquele ping-pong que não acaba nunca. Quando você dá a outra face, você neutraliza, não permitindo que você reaja com o mal, se interligando mais ainda com a pessoa. Quando você dá a outra face, você faz o quê? Não, eu não vou devolver esse mal. Ele vai morrer em mim. Morreu em você, a pessoa pode continuar te estapeando, mas você está em outra sintonia. Ela vai caminhar para a lei e você seguirá em frente. Que aí o problema é dela, se ela continuar estapeando, né? Os responsáveis da lei vão cuidar dela. Eu vou ler para vocês uma mensagem que a gente finaliza com ela. Que é um resumo dos ensinamentos dele, né? Uma interpretação. Eu sempre achei assim as bem-aventuranças um pouco complexas de entender, né? Então, resolvi assim dar uma poetizada para tentar interpretar um pouquinho isso. Então, aqui está o resumo de toda a sua doutrina, né? Que ele, no Sermão da Montanha, deixou ali para perpetuar pelos séculos. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ser pobre de espírito é ser humilde, é se colocar como aprendiz, pois aquele que acha saber tudo se fecha para o infinito saber. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Benditas lágrimas que brotam da alma, que anseia retirar os ciscos da matéria ilusória, que arranham, cegam e atrasam a visão do amor divino no espiritual. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Terra regenerada, escola em ascensão, livre dos enganos da falta de mansidão. Se quiseres aprender, seja como Jesus, Buda, Krishna, amorosos cordeiros que colocaram todos em seus imensos corações. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Tenham fome, tenham sede. Deus é o alimento, Deus é a água. Sua justiça sacia o filho mais guloso. Tenham fome, tenham sede. Queira respirar, ver, sentir, ouvir Deus. E o Pai tudo te dará e serás feliz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se teu irmão errou, lembre-se dos seus erros, e que ainda vai errar muito. Que atire a primeira pedra aquele que nunca errou, é dano que se recebe. Já dizia aquele irmão de Assis. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Para alcançar a pureza, é preciso ser como a água, que desliza no filtro de cascalho e areia, deixando suas impurezas para trás.
seguindo cristalino, e em seu espelho podemos ver a imagem de Deus refletida com a luz do sol. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, exemplo maior, entregou-se aos homens para ser o caminho, a verdade e a vida. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que injúria, a perseguição, a mentira e todo mal que lhe for feito por causa de mim. Alegria, muita alegria, porque será grande a recompensa em espírito, pois foi assim que perseguiram os profetas de ontem. Todo aquele que se fizer instrumento divino será experimentado nas provas da dor, da fé, da esperança no futuro e de amar até os inimigos. Felicidade, irmãos, não é querer nada para que tudo possa ser possuído, sem sermos possuídos por nada, a não ser Deus. Sendo um com Ele, assim seremos deuses a emanar o seu amor eterno. Bom, boa tarde a todos.